Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no verdadeiro labirinto da mente humana. A ideia aqui é destrinchar aquela crítica monumental do Jacques Lacan à psicanálise lá de meados do século XX. Para isso, vamos nos guiar pelas páginas do famoso texto dele sobre a direção do tratamento e os princípios do seu poder. E a gente já começa esbarrando num problema enorme. Sabe aquela ideia de um dos contemporâneos de Lacan, aquela que dizia assim: o analista cura menos pelo que diz e faz do que por aquilo que é? Pois é, essa frase resume exatamente o que o Lacan queria implodir. Para ele, era simplesmente perigoso, uma verdadeira armadilha clínica, essa noção crescente de que a prática se resumia a um analista impondo seu próprio ego forte e bem resolvido sobre o paciente. Para não nos perdermos no meio dessa complexidade toda, o nosso roteiro de hoje está dividido de forma bem clara em 5 partes: a crise da psicanálise, o papel da interpretação, os labirintos da transferência, a posição do analista e, por fim, o desejo do outro. É literalmente uma jornada que sai lá dos espelhos falsos do ego até chegar na verdade subjacente do desejo. Número 1. A crise da psicanálise e os falsos espelhos do ego. Vamos entender qual foi esse desvio teórico gigante que agitou a comunidade da época e que o Lacan precisou corrigir com tanta urgência. Olha só esse contraste, ele é bem gritante. De um lado, a gente tem a escola americana, focada totalmente em fortalecer o ego, em adaptar o indivíduo à realidade, numa espécie de reeducação emocional mesmo. E do outro, que o Lacan propõe, o puro retorno a Freud. Ele bate o pé dizendo que o foco tem que ser rigorosamente o inconsciente, a primazia do significante e aquele conceito central da falta. Ou seja, psicanálise definitivamente não é um treinamento moral. Avançando para o ponto 2, o papel da interpretação como a chave do inconsciente. Porque pensa bem, se ficar fortalecendo o ego é uma armadilha, a gente precisa rever urgentemente como a interpretação de fato opera dentro do tratamento. Aqui tem uma virada de chave absoluta. O inconsciente não é aquele poço caótico, cheio de instintos animais e sombrios, como muita gente imagina por aí. Nada disso. Lacan define o inconsciente como um mecanismo superestruturado. Ele opera exatamente como uma linguagem, governado por leis puras e estritas de significantes. É um sistema simbólico muito preciso. Um exemplo clássico e brilhante para ilustrar isso é o famoso jogo do forte-dá, que o Freud observou. Imagina a cena, uma criança brincando com um carretel. Ela joga o carretel para longe, faz ele desaparecer e depois puxa de volta, aparecendo de novo. Tudo isso acompanhado de 2 sons, 2 fonemas alternados. O que está acontecendo ali? A criança está dominando a ausência do objeto através da fala. É o nascimento da ordem simbólica, onde a linguagem ganha totalmente da mera necessidade biológica ou do próprio objeto físico em si. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto: os labirintos da transferência e a armadilha da relação dual. Indo mais a fundo na clínica, a gente precisa confrontar um dos conceitos mais polêmicos e mal manejados da prática. Lacan não perdoa e mapeia 3 becos sem saída teóricos que o pessoal da época adorava usar. Primeiro, o tal do geneticismo, que ficava medindo o paciente com réguas rígidas de desenvolvimento infantil. Depois, a teoria das relações de objeto, que buscava um ideal fantasmagórico e forçado de maturidade. E o terceiro, que é clássico, a relação dual. Sabe quando a análise vira uma dinâmica imaginária e sufocante entre 2 pessoas e o único termômetro passa a ser a distância emocional entre elas? Pois é, tudo isso só serve para aprisionar o sujeito, ao invés de abrir espaço para a verdadeira análise. Aí chegamos ao ponto 4, a posição do analista, ou a posição de falta. Sabendo de todas essas armadilhas que acabamos de ver, surge a pergunta de US$ 1 milhão sobre a postura de quem conduz o tratamento. Afinal de contas, quem é o analista na hora H? Com o sujeito deitado no divã, falando livremente as suas associações e despejando uma carga intensa de demandas, quem exatamente o analista deveria ser ali naquela sala? A resposta é genial. Falta a ser. O analista precisa operar rigorosamente a partir de uma posição de falta. Lacan usa uma analogia bem curiosa, a do morto num jogo de cartas de bridge. Basicamente, o analista tem que pagar com a própria pessoa, deixando suas visões de mundo e sua realidade na porta do consultório. A função ali é focar em sustentar a demanda do sujeito, mas detalhe importantíssimo, sem jamais gratificar ou satisfazer essa demanda. O que abre perfeitamente o nosso quinto e último ponto, o desejo do outro e a verdade do desejo.
É justamente se recusando a atender essas demandas vazias e conscientes que o analista limpa o terreno para a solução definitiva. Para não ficar só na teoria densa, vamos trazer para a prática com um caso famosíssimo do Freud, o sonho da bela esposa do açougueiro. O enredo do sonho é bem simples. Ela quer dar um jantar maravilhoso para uma amiga, mas percebe que não dá porque a única coisa que sobrou na despensa dela foi uma fatia de salmão defumado. Mas o que tem por trás desse jantar frustrado? Vamos decodificar. Na vida real, a mulher adorava caviar, mas ficava pedindo para o marido não comprar. Essa é a demanda consciente. Já o salmão defumado, lá no sonho, representa o desejo inconsciente. O salmão é, na verdade, a comida favorita da tal amiga dela. Olha a sacada, ela se identifica com a amiga. E o mais fascinante aqui é esse mecanismo de identificação histérica, que serve para uma coisa muito específica: manter o desejo insatisfeito. Porque o desejo, no fim das contas, só sobrevive assim, na falta. Isso tudo prova que o inconsciente usa ferramentas puramente linguísticas. Ele trabalha igualzinho à poesia. A gente tem a metáfora, que é simplesmente pegar um significante e trocar por outro, tipo o salmão defumado tomando o lugar do caviar lá no sonho. E temos também a metonímia, que é esse deslizamento contínuo de sentido. A busca metonímica é o que representa a nossa perpétua falta a ser, garantindo que o desejo humano seja como água, sempre escorrendo pelos dedos e ficando fora de alcance. Tem outro exemplo clínico fenomenal, que é o caso de um paciente obsessivo que o Lacan analisa. Esse cara faz o impensável. Ele oferece a própria amante para um outro homem, só para testar umas teorias que ele tinha sobre o desejo. A amante tem um sonho desafiador sobre falta. E o que o paciente obsessivo faz com isso? Ele manobra a interpretação do sonho dela todinha só para proteger o grande outro e garantir que o seu próprio desejo continue ali, seguro numa posição de impossibilidade estrutural. O obsessivo trabalha duro para proibir o próprio desejo. Tudo isso desemboca na tese talvez mais profunda de toda a obra do Lacan. O desejo do homem é o desejo do outro. Aquilo que a gente quer de verdade vem estruturado, vem ditado por essa imensa falta linguística do outro. Nada de instinto biológico isolado rolando por aí. O desejo é costurado puramente no campo da linguagem, a partir dessa falta estrutural que nos habita desde sempre. E para fechar nossa análise, fica uma provocação que ecoa nas nossas vidas. Até que ponto todas aquelas demandas e pedidos que fazemos conscientemente, todos os dias, não passam de uma grande máscara? Uma máscara para esconder um desejo que, no fundo, é estruturalmente impossível de ser saciado. É fascinante pensar que essa nossa busca incansável por uma satisfação plena pode ser apenas uma cortina de fumaça tentando cobrir uma inevitável falta a ser. Fica a reflexão no ar e, claro, aquele desejo incessante de continuar desvendando os mistérios do nosso inconsciente.